Olá, meus amigos, eu sou o Rogério e nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita. Vamos dar continuidade à análise que estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que nós continuamos lá no capítulo 27, Pedi e obtereis. O item que nós vamos analisar hoje é um item curtinho, mas é para profunda reflexão nossa. Preces inteligíveis, ou seja, preces que sejam possíveis de serem entendidas. E Kardec coloca um trecho da epístola de Paulo, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Se não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo, e aquele que me fala será para mim bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência está sem fruto. Se não louvais a Deus, senão de coração, como um homem, entre aqueles que não entendem senão a sua própria língua, responderá amém ao final da vossa ação de graça, uma vez que ele não entende o que dizeis. Não é que vossa ação não seja boa, mas os outros dela não estão edificados. Justamente isso. Os outros não estão edificados. Por quê? Porque não compreenderam as palavras que foram colocadas naquela prece, naquela oração. É lógico que nós aprendemos já justamente neste capítulo que a nossa conexão com a espiritualidade superior, com o Pai, com o Criador, ela é mental. Isso significa que a nossa prece, ela não precisa ser verbalizada, apenas mentalmente criada. E nós podemos fazer isso em qualquer momento e em qualquer lugar, desde que nós consigamos esse equilíbrio de pensamento, porque a prece ela tem que ter o vínculo íntimo com o melhor dos sentimentos em nós. O desejo sincero nas palavras, o desejo sincero na oração que nós estamos dirigindo a Deus ou à espiritualidade superior. O que significa essa passagem aqui? Significa em relação ao outro que está ouvindo a prece. Então nós vamos fazer uma prece articulada, falada. E de nada valerá essa prece ao outro se ele não compreender o que está sendo dito. É justamente isso que Paulo dá o alerta aqui para a gente neste trecho da primeira epístola aos Coríntios, para que a gente preste atenção nisso. Porque muitas vezes as pessoas fazem a oração em grupo, em conjunto, alguém faz a oração, só que se aqueles que estão ouvindo não entenderem nada, ou se for utilizada uma língua diferente, ou se for utilizados termos difíceis de compreensão, é lógico que aqueles que estão ouvindo a prece naquele momento não ficarão edificados, que é o termo aqui da epístola. Mas o que isso significa? Significa que eles vão ao final da prece falar amém, assim seja, mas não compreenderam nada do que foi falado. Porque na prece que nós dirigimos à espiritualidade superior, e aqueles que estão ao nosso lado ouvem, tem esse objetivo também, né? Tem o objetivo de todos entenderem o que está sendo falado naquela prece. E quando as criaturas entendem o que está sendo falado, elas se deixam levar pelos seus pensamentos e também se conectam à espiritualidade superior, porque elas vão compreendendo o teor da prece e das palavras que estão sendo utilizadas. Nesse sentido, aqueles que estão ali ouvindo tiram grande proveito da prece, porque também permanecerão com os pensamentos elevados, se deixando levar em seus pensamentos
naquela condução, naquela prece que está sendo dirigida ao alto, verbalizada por aquele que está proferindo a prece. Então, é essa a utilidade. Agora, vamos supor, esse que está proferindo a prece vai falar numa língua diferente. Antigamente, nós não podemos esquecer que a língua oficial de realização de missas, por exemplo, era o latim. Quem que compreendia o latim? Somente o padre, o líder religioso que estava falando, porque os demais não compreendiam o latim, o povo não compreendia o latim. Então, qual era a utilidade da prece? Qual era o proveito que aquelas pessoas que estavam ali, ouvindo as preces em outra língua, sem entender nada? No fim, falavam amém, assim seja, lógico. Então, nós recebemos este alerta para que a gente tenha o bom senso, para que nós tenhamos o equilíbrio de pensar no nosso próximo, de pensar naqueles que estão ali à nossa frente, desejosos de ouvir uma palavra de consolo por meio de uma prece. E, diante da compreensão que eles têm, dos termos que são usados, da linguagem que é utilizada nessa prece, aquilo vai edificar a criatura, aquilo vai fazer com que a criatura modifique o seu padrão vibratório e se conecte com o Criador ou a espiritualidade superior e vai receber as benesses dessa prece. Meus amigos, é muito interessante que a gente tenha esse cuidado. Esse é um equilíbrio, um bom senso que precisamos ter, um respeito, inclusive, para aquelas pessoas que estão próximas de nós, para que elas entendam, porque senão, o que adianta ficar fazendo preces longas, preces em outra língua, preces utilizando termos difíceis, preces de maneira muito rápida, mecânica, que não dá nem para acompanhar direito o que está sendo falado, só para cumprir uma determinada quantidade de prece que se acha obrigatória que seja feita. Então, não teremos proveito nenhum nisso. Fica aqui esse valioso ensinamento. No final, Kardec coloca o entendimento aqui, uma frase no final que eu vou fazer a leitura agora. Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade, e é rebaixado crê-lo mais sensível à forma do que ao fundo. O que significa isso? Significa que é ignorância da nossa parte achar que o Pai vai dar mais atenção aquelas preces, orações rebuscadas, perfeitas no seu palavreado, nas colocações, né, nos tempos verbais, nas inflexões das palavras, é achar que Deus dá mais valor para isso. Na verdade, aqui se confirma que nós devemos colocar o sentimento. Podemos até falar errado, palavras erradas, flexões erradas, tempos errados, mas que seja simples, mas que seja de coração. E essa prece, essa oração, vai modificar a sintonia daqueles irmãos que estão próximos de nós ouvindo essa prece e vai permitir que eles recebam as bênçãos que vêm do alto, o fortalecimento que todos nós precisamos para enfrentar os desafios da nossa jornada e superá-los. É esse o objetivo. Então, o sentimento tem que estar em primeiro lugar. É por isso que aqui, nesse finalzinho, acreditar que Deus dá mais valor à forma do que ao sentimento, ao fundo, é uma ignorância nossa. Vamos então compreendendo isso, nos conectando com a espiritualidade superior, com o Pai, falando coisinhas simples, não precisa ser a prece longa, como nós aprendemos, né? Só nos colocarmos à disposição, dizendo: Pai, me proteja, me dê força,
estamos aqui. Que o dia hoje seja abençoado. É uma prece, é uma breve oração, simples de tudo, mas feita de coração, com certeza. A proteção vinda do alto estará conosco. Meus amigos, então esse é a pequena reflexão deste item que nós estudamos, preces inteligíveis, ou seja, que sejam possíveis de serem compreendidas, entendidas. Fica aí a lição para nós todos, né? Um pouquinho de humildade só melhora a nossa postura. Meus irmãos, então, que o Pai abençoe a todos, que a paz de Jesus esteja com todos e até o nosso próximo encontro. Tchau!